tarde, gente. Tudo bem? Estamos aqui no Parada Legal número 7 hoje e com o tema de responsabilidade dos sócios e administradores. Muito legal, obrigado aí pela presença, gente. Tudo certinho? Legal. Bom, continuando com essa nossa trilha, né, das empresas, falaremos hoje sobre a responsabilidade, né, dos sócios e também dos administradores, né? Que normalmente empresas pequenas, né? Micro e pequenas empresas, a figura do administrador naturalmente é do próprio sócio, né? Então se confunde, né? A pessoa ela é sócia e administradora, né? Mas é possível que as empresas elas tenham uma gestão profissional, né? Terceirizada, no qual os administradores, os gestores ou diretores, enfim, eles não necessariamente são sócios, né? Então pode ser pessoas fora do quadro societário das empresas. E para iniciar, é bom a gente colocar um detalhe, né? Porque tem a figura do administrador, que é o responsável legal para as sociedades, né, limitadas, né? Empresárias limitadas, enfim, sociedade individual limitada. E para a sociedade anônima, seja a SA de capital aberto ou capital fechado, a nomenclatura, né, o termo seria diretores, né? Então, numa SA, o responsável legal é chamado de diretor. Já numa limitada é administrador, mas são a mesma figura, né? As mesmas pessoas, né, que são os responsáveis legais, né? Bacana? Então esse é um detalhe aí interessante, né? E aí quando a gente fala em responsabilidade, né? É importante a gente pensar sempre no tipo societário, né, das empresas. Porque se for uma sociedade limitada, a responsabilidade é limitada ao capital social integralizado pelos sócios. Até comentamos na semana passada, né, nos tipos societários, né? Diferentemente, por exemplo, da figura do empresário individual ou mesmo sociedade simples, né? No qual não há a separação patrimonial da figura do sócio com a empresa, né? Também para o MEI, microempreendedor individual, assim como para o empresário individual, não ocorre essa separação de limites de responsabilidade patrimonial da pessoa física com a pessoa jurídica. Já na limitada, o limite de responsabilidade é atrelado ao capital social integralizado, assim como nas SA, né? Agora sim, na figura da SA, há os administradores chamados de diretores, né? Essas são as pessoas que vão ficar à frente de uma SA. Tanto é que se a gente fizer uma pesquisa na junta comercial, né? Quem são as pessoas responsáveis pela SA, sempre vai aparecer a figura dos diretores. A gente não consegue saber quem são os acionistas, né? Que equiparado à limitada seriam os sócios, né? Então, os diretores são as pessoas que responderão, né, pela responsabilidade legal, tributária, trabalhista, enfim, todas as responsabilidades da SA. Já na limitada, como é comum, né, a figura do sócio e administrador se confundir, então é comum que o próprio sócio tenha responsabilidade, né, também pela gestão, porque muitas vezes, né, é muito comum que o sócio seja o administrador, por isso que há essa confusão, né? E agora qual que é o limite, né? É possível que a responsabilidade também seja passada para a figura pessoal do administrador ou do diretor. Então, esse é um detalhe muito importante, né? Que é, por exemplo, nas questões trabalhistas, né? Questões tributárias ou principalmente quando for constatado uma fraude ou desvio, ou seja, a finalidade, né, da empresa, né, aquele gestor, seja ele um administrador ou um diretor, né, ele fez um desvio, fez uma fraude no qual não usou a finalidade da empresa. Muitas vezes causou lá um benefício próprio, né, ou até desvio patrimonial e financeiro, né, da empresa, da sociedade, né, da pessoa jurídica para a pessoa física em benefício próprio, né? Se isso ocorrer, a responsabilidade será pessoal, né, e poderá inclusive ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica.
Bom, legal o pessoal que tem entrado aí, né? Tudo bem? Tainá, Letícia, vi aí o Antônio, tudo bem? Farley, tudo bem, Farley? Legal te ver aí também. Muito legal, viu? Boa tarde, tô por aqui. Se vocês quiserem comentar algo, né? Ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Mas um ponto, então, importante é a gente saber quem que é a pessoa responsável pela empresa. Inclusive, na Receita Federal, quando a gente consulta o CNPJ, que é público, né, de qualquer empresa, aparecerá lá o QSA, Quadro de Sócios e Administradores, no qual a gente consegue saber quem são os sócios, né? E principalmente quem é o administrador. Lembrando que as empresas, elas podem ter mais de um administrador. Claro que perante a Receita Federal é obrigatório ter um CPF vinculado ao CNPJ, né? Que é a figura pessoal é atrelada àquele CNPJ. Mas é muito comum as empresas possuírem mais de um administrador. Então isso é possível. Bem como o contrato social ou mesmo o estatuto social estipular a forma de gestão desses administradores, desses diretores, né? Porque é possível a gente colocar cláusulas, estabelecer cláusulas no qual a administração ela é isolada de uma só pessoa ou ela é em conjunta. Por exemplo, mínimo de 2 administradores, 2 diretores. Ou também ser algo híbrido, né? Então, no contrato social, no estatuto social, ser estabelecido. Para algumas situações, a administração pode ser isolada de uma só pessoa. Ou para outras situações, por exemplo, contrair empréstimos, né? Venda de imóvel, venda de bens, compra de empresas, enfim, algo mais complexo, a sociedade ela estabeleceu uma assinatura em conjunto. Então a gente pode, numa mesma empresa, ter uma administração, vamos chamar híbrida, né? No qual, para algumas situações, é possível a assinatura, né? Isolada, ou seja, individual de uma só pessoa, e para outras ter uma assinatura em conjunto. Então é em conjunto ou isolado. Isso é possível também, né? E normalmente as empresas, elas também estabelecem a forma de remuneração. O que isso quer dizer? Se aquele gestor, se aquele administrador ou diretor vai ter um salário fixo. Isso é possível ser estabelecido na própria empresa, né? Porque pode ser que a pessoa ela seja o administrador e tenha um salário estipulado, né? Salário fixo estipulado, ou pode ser que ela não tenha salário, né? Então isso também é possível dentro das empresas, né? Então tem essa questão da responsabilidade, né? É atrelada também à questão do salário, que é possível ter ou não ter o salário definido, que é normalmente estipulado como prolabore, tá? Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, né, podem colocar aqui. Vi que a Catherine entrou aí, bem-vinda, Catherine, também, né? A gente está aqui hoje na Parada Legal 7, né? Comentando aqui da responsabilidade dos sócios e administradores, né? Então é importantíssimo também a gente verificar dentro do ato societário, seja ele o contrato social ou o estatuto social, se a sociedade estabelece um período de gestão, porque é possível também ser o período indeterminado, né, daquele administrador ou diretor, ou assim como a sociedade ela pode estabelecer um prazo de gestão. Por exemplo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Então isso também é possível, bem como dentro do ato societário é possível estabelecer uma cláusula separada para a nomeação do administrador ou do diretor. Então é possível que tenha lá um quadro de sócios e um quadro de diretores ou administradores que não necessariamente são as mesmas pessoas. É possível ter essa cláusula no contrato, bem como a sociedade estabelecer a cláusula que a empresa fará uma ata, né, seja uma ata de reunião ou uma assembleia geral, né, de acionistas, no qual é nomeado, né, um diretor ou um administrador com prazo estipulado. Ou seja, essa nomeação do responsável pode ser também ato separado ao contrato social ou ao estatuto social. Isso também é possível. Então é importantíssimo a gente validar sempre o ato societário
e se está de acordo toda a configuração que foi estabelecida, né, entre os sócios ou os acionistas, né, perante a Receita Federal e perante a Junta Comercial, que toda essa informação ela é consolidada, ela tem que ser igual, tá certo? Bom, oi Cris, tudo bem? Vi que a Cris entrou aí também, né? A gente aqui já está finalizando, né, essa questão da responsabilidade, né, dos administradores e dos sócios, né? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, podem também colocar, né? Que é comum o pessoal também comentar, e a responsabilidade trabalhista, como que fica, né? Porque nas ações trabalhistas, normalmente são acionados, né, em primeiro lugar, os administradores, diretores, né, e num segundo momento também os sócios, né? Assim como em ações tributárias também. Nas limitadas é possível a gente estabelecer quem são os sócios, né? E isso fica muito público, né? Perante a junta comercial, né? Então, pela ficha de breve relato, sabemos quem são todos os sócios e administradores. Diferentemente de uma SA que a gente consegue, numa consulta, né, da junta comercial, verificar somente os diretores, né? Os acionistas, eles ficam lá nos livros de ações, né? Não fica público perante a junta comercial, tá bom? Então é importantíssimo a gente sempre validar se os documentos societários estão de acordo com os órgãos públicos, seja ele Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado, né, que são os postos, o posto fiscal, e as prefeituras, né? Porque em alguma medida de ação, né, vai ser acionado os administradores e os diretores, né? Bem como perante terceiros, né? Perante fornecedores, clientes, instituições financeiras também, né? Os diretores, eles são, e os administradores, eles são acionados, né? Seja até num processo administrativo, né? Processo disciplinar, sempre a figura do administrador é aquela pessoa que vai ser notificado, eventualmente intimado e responsabilizado, né, pela gestão da empresa, né? Então é importantíssimo a gente sempre estar de olho, né, quem são os administradores e diretores das empresas, tá certo? Gente, então a gente encerra por aqui, né? E estaremos aí daqui a uma semana aí com outro tema aí, seguindo essa trilha, né? Hoje a gente encerra aqui o Parada Legal 7, né? Agora também no Spotify, né? A gente subiu agora no Spotify, além do YouTube, para quem quiser assistir depois ou compartilhar, fiquem à vontade, né? E também nos escrevam se vocês querem aí que a gente faça algum debate, né? Alguma exploração de algum tema, né? A gente está com uma listinha aqui de temas aí para a gente ir batendo esse papo, né? Um bate-papo bem informal mesmo, né? E rápido, né? Para a gente ir falando aí no nosso dia a dia, tá bom? Obrigado, gente, aí, para quem participou. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.